Você sabia que provavelmente o namorado imaginário da Riley existe e talvez ela o encontre em Divertidamente 2? Pelo menos é isso que ela acredita. Quando a gente vê a mente da garota, a máquina de namorados imaginários, a gente observa um garoto ideal que aparece e diz que morreria por ela. Mas além disso, ele disse outra coisa bem interessante, que ele é do Canadá. Who the heck is that? Imaginary boyfriend. I would die for Riley. Oh, I've never seen him before. I live in Canada. Uma clara referência à origem do cantor Justin Bieber. E no próximo filme a gente vê que ou a Riley tá em um local bem próximo exatamente ao Canadá, ou a escola que ela tá agora recebe times de lá para jogos. O que na cabeça dela pode ser a chance de encontrar de alguma forma o tal namorado imaginário que ela tanto deseja. A gente só não sabe se ele vai querer morrer por ela. Essa é só uma das 20 curiosidades que a gente separou hoje pra você em Divertidamente. Chama a alegria e deixa a tristeza de lado. Pode vir sem medo. Tá começando mais um Teen Videos. Falando em namorado da Riley, quando a gente vê o novo quartel-general montado pela Ansiedade para o projeto Nova Riley, a gente nota imagens bem legais dos monitores menores. Em uma delas, a gente vê 3 garotas que parecem ser a garota popular, um garoto e a nossa protagonista, que tá de mãos dadas com esse menino. O que as gerações mais novas talvez ainda não saibam é que essa parece ser uma clara referência ao meme antigo do rapaz que tá com a namorada, mas que se vira pra olhar descaradamente a garota que passa perto deles, deixando a namorada revoltada. A gente só não sabe ainda se isso realmente vai rolar, ou se essa imagem é fruto da ansiedade na mente da garota. Ou seja, coisas que ainda não rolaram e ela quer evitar que aconteçam. Se for imaginário, talvez o garoto seja exatamente o namorado do Canadá. Uma das coisas que mais vai chamar a atenção nesse segundo filme vai ser a disputa de poder entre as duas emoções líderes de grupos: a alegria e a ansiedade. Mas uma coisa que muita gente não percebeu no primeiro filme é que a emoção líder da mente de cada pessoa varia de acordo com a sua personalidade. Por exemplo, na garota popular da classe em que a Riley se transfere, é o medo. Já no caso da garota que trabalha na pizzaria, é a nojinho. No caso do pai da Riley, já é o raiva quem comanda. E na sua mãe, é a tristeza. Só que mesmo assim, aparentemente, a alegria tá liderando na mente da maioria dos personagens, mesmo que sem muito ânimo, como é o caso da própria professora dela, ou ainda do palhaço de festas que aparece também na cena pós-créditos. Ou seja, a maioria da galera deixa a alegria ser a emoção mais frequente. O único personagem humano que foge totalmente a essa regra é o motorista de ônibus Gary. A gente pode ver que na mente dele algum tipo de metamorfose deve ter ocorrido, e em algum momento na vida dele, provavelmente depois de começar a trabalhar como motorista, todas as suas emoções ganharam uma única forma: a do raiva. E a gente pode notar pelas cores de cada uma delas que originalmente elas eram outras emoções, o que é bem interessante porque abre um precedente para uma teoria de que as emoções podem, com o passar do tempo, mudarem de forma. Agora aqui vai uma dica minha. Se inscreve aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos conteúdos incríveis sobre desenhos e filmes animados. Talvez Divertidamente seja o filme com mais títulos diferentes ao redor do planeta. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele se chama Inside Out, que seria algo mais ou menos como Trabalhos Internos, uma referência à cabeça da garota. Na França, o título ficou vice-versa. Já nos países de língua espanhola, ele se chama Intensamente, parecido, mas um pouco diferente. Já no Japão, ele se chamou Inside Head, que significa dentro da cabeça, o que é exatamente o que o filme é. Lembra daquela cena em que a protagonista se apresenta na sua nova escola? A maioria de nós com certeza nem prestou atenção, mas atrás dela existe um mapa do mundo inteiro, o que é bem normal para uma sala de aula. Mas o detalhe é, por que alguns lugares estão marcados nele? Simples, os lugares marcados são locais que já foram representados em filmes anteriores da Pixar,
Como por exemplo, a gente pode ver uma marcação na região amazônica, onde fica o local que inspirou a criação do Paraíso das Cachoeiras em Up. Já que estamos metaforicamente na classe da Riley, achamos nela uma referência muito legal à maior franquia da empresa, Toy Story. O garoto que está conversando com um grupo da menina popular da classe aparentemente está usando uma camiseta camuflada e cheia de manchas, mas se você olhar de perto vai perceber que elas na verdade são do formato de alguns dos brinquedos do Andy, como o Rex na sua manga esquerda. E gente, divertidamente é repleto de referências a Toy Story. Daria pra fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos falar apenas mais uma referência cruzada entre ambos os filmes. Você sabia que o sobrenome da Riley é Anderson? E é o mesmo sobrenome da Bonnie de Toy Story, que se chama Bonnie Anderson. As duas tiveram como inspiração a funcionária da Pixar, chamada Darla Anderson. Ou seja, ela foi homenageada não uma, mas 2 vezes. Tá com moral, hein? Além disso, o garoto que tá sentado atrás da Riley faz uma referência à criação da empresa. Na sua camiseta tá escrito 86, e esse foi exatamente o ano em que a maior criadora de filmes de animação gráfica foi fundada, antes mesmo de fazer parte da Pixar. No primeiro filme, a Nojinho é retratada e definida como a emoção que tem como principal função evitar que a Riley se exponha a coisas que podem fazer mal a ela, tanto fisicamente como socialmente. Mas agora, no segundo filme, o Vergonha vai compartilhar parte dessas funções com ela, já que ele vai fazer a Riley evitar sentir vergonha, o que abrange a parte das relações sociais da garota, sem falar da ansiedade, que também pode acabar se envolvendo nessa parte ao planejar o futuro dela, evitando coisas que possam ser ou nojentas ou vergonhosas. Isso, na verdade, mostra como as emoções deveriam trabalhar em equipe e não brigarem entre si. Fica a dica para ansiedade. Já que falamos da Nojinho, temos que destacar que a personagem é única, porque além de ter sido projetada baseada em um brócolis, ela também tem algo que nenhuma das outras emoções femininas tem: cílios bem longos e que se destacam, o que ressalta que ela realmente se importa bastante com a aparência. Outro detalhe sobre a emoção verde que também envolve a sua aparência é o seu cinto personalizado. Se você olhar bem, vai ver que a sua fivela tem o formato de um D, que é exatamente a letra inicial do seu nome, que é Disgust, no original em inglês. Não sei você, mas eu adoro esses pequenos detalhes. Agora, se você é fã de Divertidamente e outros filmes de animação, comenta aqui embaixo o #Pixar para homenagear a maior criadora de filmes animados. Uma das coisas mais complicadas é arrumar dubladores para crianças e bebês. E foi exatamente por esse motivo que a empresa resolveu que para dublar a Riley em sua versão pequena, eles iriam utilizar uma outra estratégia: reciclagem. A empresa simplesmente reaproveitou áudios da dubladora da Boo de Monstros S.A. que não tinham sido usados no filme e colocaram nas rápidas cenas da Riley mais nova. O ringue de rock onde vemos a Riley jogando ao final do primeiro filme e início do segundo realmente existe e fica em São Francisco. E para ser exato, ela tá em um lugar bem específico, dentro do museu da família Walt Disney. Então, se você acha que não tem nada demais puxar um pouco o saco da chefia, o pessoal da Pixar concorda com você. Todo adolescente tem que enfrentar mais cedo ou mais tarde as espinhas. Se você ainda não passou por isso, não se preocupe, a sua hora vai chegar. E uma das coisas que todos notaram é que a Riley, agora com 13 anos, retomou com algumas delas. E voltando novamente ao posto de comando da ansiedade, vemos em outro monitor que a Riley parece bem desesperada com as espinhas que estão aparecendo. E você? Tinha notado isso quando assistiu o trailer pela primeira vez? Divertidamente foi o segundo filme da Pixar que é diferente da Disney a ter como protagonista única uma garota. O primeiro foi Valente, lançado quase 3 anos antes, em 2012. E entre o intervalo do primeiro e do segundo filme, que foram 9 anos, nesse mesmo modelo temos Procurando Dory, em 2016. Além de Red, Crescer é uma Fera,
com a querida Mei Lee como protagonista. Inclusive a Riley aparece rapidamente em ambos os filmes, e ela é por enquanto a única que é 2 vezes protagonista. Originalmente a tristeza nem seria uma das emoções do filme. Na verdade, ela foi idealizada pelo Pete Docter, depois que o filme já estava em desenvolvimento e ele sentia que não conseguia progredir com a ideia. Então ele ficou, adivinha só, extremamente triste. Principalmente pelo fato dele achar que seria demitido. Então no dia seguinte ele introduziu a personagem no filme, e a partir daí as coisas começaram a fluir muito melhor e não só seu emprego foi mantido, como hoje ele é o maior chefão da Pixar. Ele deve ser imensamente grato à tristeza. E essa emoção não foi só introduzida no filme depois do episódio que a gente acabou de citar. Ela roubou o papel de protagonista do medo, que seria o par original da alegria e que iria se perder na mente da Riley. O pessoal chegou à conclusão que a dinâmica entre a alegria e a tristeza seria mais profunda. E a gente tem que falar que eles acertaram em cheio. Não só a tristeza salvou a Riley no primeiro filme, como também acreditamos que ela vai fazer algo parecido no segundo. Mas isso é só o meu palpite. E para finalizar, já que estamos falando da tristeza, seu design foi inspirado em uma lágrima, o que combina bastante com a emoção, não é verdade? Pessoal, esses foram os 20 fatos incríveis que a gente encontrou em Divertidamente 1 e 2. E para você continuar se divertindo, separamos outros conteúdos muito legais. É só escolher e assistir. Valeu e até a próxima!